O silêncio mais pesado que já senti não foi no fundo de uma caverna ou no deserto sob um céu sem estrelas. Foi no meio de uma centena de olhares vietnamitas, num vilarejo que nem sequer aparecia nos mapas que eu carregava. Um silêncio denso, cortante, que pesava mais do que a umidade pegajosa da monção. Naquele instante, eu não era um viajante, um explorador. Eu era um intruso, um profanador. E tudo começou com a busca inocente por algo que eu nem sabia nomear. Algo que a cidade grande já não podia mais me oferecer. Hanoi me engoliu e cuspiu. Eu amava aquela cidade, mas ela me exauria. O caos das motocicletas era uma sinfonia enlouquecedora. O cheiro de pó boiando no ar a qualquer hora do dia era reconfortante. Mas a energia não parava, nunca. Eu passava os dias vagando pelo bairro antigo, a câmera pendurada no pescoço, sentindo-me um observador anônimo numa colmeia humana. Eu fotografava as mulheres vendendo frutas em seus balanços de bambu, os homens jogando damas na calçada, a arquitetura colonial francesa descascando sob o sol tropical. Eram imagens lindas, mas pareciam postais. Faltava algo. Faltava a terra, a raiz, a veia pulsante daquele país que eu sentia que só estava arranhando na superfície. A decisão veio numa noite quente, sentado num banquinho de plástico azul, bebendo uma Bia Roy gelada. Um expatriado australiano, velho de guerra e de viagens, me disse: "Se você quer ver o Vietnã, saia da estrada. Pegue um ônibus para qualquer lugar, desça no meio do nada e comece a andar. O verdadeiro Vietnã não está nos guias turísticos." Aquilo soou como um desafio, um chamado. Na manhã seguinte, eu estava na estação de ônibus de Mai Dinh, um pandemônio de gritos, pacotes e galinhas em caixas. Eu olhei o painel com nomes indecifráveis e apontei para um que parecia distante o suficiente. Não fiz perguntas, apenas comprei a passagem, me espremi num assento ao lado de uma senhora com um saco de lixias e deixei que o destino, ou o motorista, me levasse. A viagem foi uma transição em câmera lenta. O concreto cinza de Hanoi deu lugar a subúrbios desordenados, que por sua vez se dissolveram em campos de arroz de um verde tão intenso que chegava a doer os olhos. Um verde que parecia elétrico, vivo, respirando sobre o céu nublado. Mulheres e homens com seus chapéus cônicos, os non-lá, curvavam-se sobre as plantações, movendo-se com uma graça ancestral, como se fizessem parte da paisagem. Búfalos d'água com seus chifres imponentes e olhares sonolentos nos observavam passar, mergulhados na lama até o pescoço. O ônibus sacolejava, o motor roncava, mas pela janela o mundo parecia ter diminuído a velocidade. Depois de umas 5 horas, o motorista gritou algo. As pessoas começaram a se mover. Eu não tinha ideia de onde estava. Olhei pela janela e vi apenas uma encruzilhada poeirenta, uma pequena loja com uma lona desbotada e o início de uma estrada de terra que se perdia no meio do verde. Era o meio do nada. Perfeito. Peguei minha mochila, agradeci ao motorista com um aceno e desci. O ônibus partiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha, e então o silêncio. Um silêncio preenchido pelo zumbido de insetos e pelo coachar distante de sapos. Eu estava sozinho, e pela primeira vez em muito tempo, senti um calafrio de pura, genuína aventura. Comecei a andar pela estrada de terra. O ar era espesso, pesado de umidade e do cheiro de vegetação em decomposição, de terra fértil. A cada passo, sentia o peso da minha mochila e a leveza de não ter um plano. Crianças apareceram, primeiro uma, depois 3, depois um pequeno grupo. Eles me olhavam com olhos enormes e curiosos, cochichando e rindo. Eu sorria e dizia "Xin Chao", o olá que eu havia praticado. Eles respondiam com mais risadas e corriam na minha frente, depois paravam para me esperar, como se fossem minha escolta não oficial. Depois de uns 20 minutos de caminhada, o vilarejo começou a se materializar. Casas simples de madeira e telhas, algumas com paredes de barro e bambu, se espalhavam sem um planejamento aparente. Galinhas ciscavam livremente, um cachorro magro latiu sem muita convicção e depois abanou o rabo. Um homem idoso, agachado na porta de sua casa, me observou passar, o rosto um mapa de rugas profundas. A fumaça de seu cachimbo de bambu, o Diu Cai, subindo lentamente no ar parado.
Ele não sorriu, apenas assentiu com a cabeça, um gesto de reconhecimento, não necessariamente de boas-vindas. Foi então que conheci Anne. Ele estava consertando uma bicicleta na frente de uma das casas, as mãos sujas de graxa. Ele era jovem, talvez uns 18 anos, e usava uma camiseta do Manchester United que já tinha visto dias melhores. Quando passei, ele levantou a cabeça e, ao contrário do velho, abriu um sorriso largo e genuíno. "Hello, you are tourist?" ele perguntou, seu inglês hesitante, mas claro. "Hello", respondi aliviado. "Yes, I guess, just walking." "Walking? From where?" Ele parecia genuinamente perplexo. "From the bus, on the main road." Ele riu, um som limpo e honesto. "Very far, you are lost?" "Not lost", eu disse sorrindo de volta. "Just exploring." A palavra explorando pareceu agradá-lo. Ele limpou as mãos num pano, se levantou e estendeu uma delas. "My name is Anne." Apertei sua mão. A partir daquele momento, ele se tornou minha ponte para aquele mundo. Anne me convidou para tomar um chá em sua casa. Eu aceitei imediatamente. Sua casa era modesta, mas imaculadamente limpa. O chão era de cimento batido, frio sob os pés descalços. Não havia muitos móveis, apenas uma mesa baixa de madeira, alguns bancos e, num canto de destaque, um altar. Era um altar para os ancestrais, uma peça central em quase todas as casas vietnamitas, como eu viria a aprender. Havia fotos em preto e branco de pessoas com feições sérias, um pote de latão para queimar incenso, pratos com frutas frescas e um pequeno vaso com flores de lótus. Anne me explicou, com seu inglês limitado e muitos gestos, que ali eles honravam seus avós, seus bisavós. Era uma conexão tangível com o passado, uma fonte de orientação e proteção. Senti uma reverência imediata por aquele espaço. A família de Anne me acolheu com uma curiosidade calorosa. Sua mãe, uma mulher pequena de sorriso tímido, nos serviu o chá, um líquido verde e amargo, mas refrescante. Seu pai, o Sr. Bing, era um homem de poucas palavras, com a mesma expressão séria do velho que eu vira na entrada do vilarejo. Ele me observava com atenção, seus olhos avaliando cada movimento meu. A irmã mais nova de Anne, uma menina de uns 10 anos chamada Mai, não desgrudava de mim, fascinada pela cor do meu cabelo e pelo meu tamanho. E havia a avó, a matriarca da família, a quem todos se referiam com o respeito de Ba. Ela era minúscula, encurvada pelo tempo, o cabelo branco preso num coque apertado. Ela ficava sentada num canto, num banco baixo de madeira e raramente falava. Mas seus olhos, escuros e brilhantes, não perdiam nada. Eles me seguiam, não com hostilidade, mas com uma intensidade que me deixava um pouco desconfortável. Era como se ela pudesse ver através de mim, ler minhas intenções. Anne se ofereceu para me mostrar o vilarejo. Naquela tarde e nos 2 dias que se seguiram, ele foi meu guia e tradutor. Foi apresentado a todos. Aprendi que o vilarejo se chamava Lang Mai, a Vila da Nuvem, por causa da névoa que descia das colinas todas as manhãs. A vida ali era regida pelo sol e pelas colheitas. Acordava-se antes do amanhecer para trabalhar nos campos de arroz. O meio-dia era para a refeição principal e um descanso do calor opressor. O fim da tarde era para tarefas mais leves, socialização e o cuidado com os animais. Eu estava fascinado. Aquilo era o que eu buscava. Uma vida despojada de artifícios, conectada à terra de uma forma que eu, um homem da cidade, jamais experimentara. Eu tentava ajudar. Fui com Anne e seu pai para o campo, mas minhas tentativas de ajudar na plantação de arroz foram tão desajeitadas que provoquei mais risadas do que progresso. Eu era inútil para o trabalho físico deles, e essa constatação foi, de certa forma, humilhante e libertadora. Minha câmera, no entanto, era meu superpoder. Eu a usava com cuidado. Pedia permissão a Anne antes de fotografar qualquer pessoa. "Anne, can I take a picture of your father?" Ele traduzia, e o Sr. Bing, depois de um momento de hesitação, assentia rigidamente. Fotografei as mãos calejadas de uma senhora que tecia cestos de bambu, o sorriso dentado de um velho, as crianças brincando com uma bola feita de trapos. Cada foto parecia um tesouro, um fragmento daquela realidade que eu me sentia tão privilegiado por testemunhar. As pessoas, aos poucos, se acostumaram com a minha presença e com a da minha câmera.
Eu estava deixando de ser uma novidade para me tornar parte, ainda que temporária, da paisagem. A família de Anne insistiu que eu ficasse com eles. Eles me deram uma esteira de bambu num canto da sala para dormir. As noites eram preenchidas por sons que eu não conhecia. O coro dos grilos, o chamado de algum pássaro noturno, o som suave da chuva no telhado. Eu comia com eles, sentado no chão em volta da mesa baixa. A comida era simples, mas deliciosa. Arroz, vegetais cozidos, um pouco de porco ou peixe e sempre um caldo saboroso. Eu aprendi a usar os pauzinhos, o dua, e a nunca, jamais, espetá-los na tigela de arroz, pois isso lembrava os bastões de incenso queimados para os mortos. Eu estava aprendendo as regras, os códigos. Sentia que estava fazendo tudo certo. Eu me sentia acolhido. Sentia uma gratidão imensa por aquela generosidade desinteressada. O Sr. Bean começou a sorrir para mim, sorrisos pequenos, quase imperceptíveis, mas que valiam ouro. A senhora Anne oferecia as melhores porções da comida. Mai me trazia flores silvestres. Apenas a avó, Bah, permanecia uma esfinge. Ela me observava, sempre. Às vezes, quando nossos olhares se cruzavam, eu sentia um arrepio. Não era medo, era algo diferente. Uma sensação de que havia um abismo entre nós. Que meus sorrisos e minhas tentativas de ser educado não conseguiriam cruzar. A tragédia, quando aconteceu, não veio com um trovão, mas com um sussurro. Foi no meu terceiro dia no vilarejo. A atmosfera estava diferente. Havia uma agitação silenciosa no ar. As pessoas preparavam oferendas, limpavam suas casas com mais afinco. Anne explicou que era um dia especial de homenagens aos ancestrais, uma data importante no calendário lunar local. O ponto central das atividades seria a Jinlang, a casa comunal do vilarejo, um pequeno templo de madeira escura, antigo e venerável, que servia como centro espiritual e social. Anne me convidou para ir com ele. "You can see, it is very important for us", ele disse. Eu me senti honrado pelo convite. Vesti minhas roupas mais limpas, deixei minha mochila no canto da casa e levei apenas a câmera, sentindo-a quase como uma extensão do meu corpo. A casa comunal ficava no centro do vilarejo, sob a sombra de uma árvore banyan imensa e retorcida, cujas raízes aéreas pareciam os dedos de um gigante. A estrutura era de madeira escura, quase preta, entalhada com dragões e flores de lótus. O telhado curvo, com suas telhas de terracota cobertas de musgo, se erguia para o céu como se estivessem em oração. O ar ali era ainda mais denso, carregado com o cheiro adocicado e pesado de décadas de incenso queimado. Dentro, a luz era pouca, filtrada por janelas de treliça de madeira. Velas e lamparinas a óleo lançavam uma luz dourada e trêmula sobre as superfícies. Havia um altar principal, muito maior e mais elaborado do que da casa de Anne. Estava abarrotado de oferendas, frutas piramidais, bolos de arroz embrulhados em folhas de bananeira, garrafas de aguardente de arroz e maços de dinheiro votivo. O ar zumbia com as preces murmuradas dos mais velhos. Eu me mantive num canto, em silêncio, sentindo-me pequeno e insignificante diante de tanta fé e tradição. Eu estava maravilhado. A luz, a fumaça, os rostos concentrados, era a cena mais poderosa que eu já tinha visto. Levantei a câmera lentamente, mas algo me deteve. Senti que seria uma violação. Aquele momento não era para ser capturado, era para ser sentido. Guardei a câmera na pequena bolsa que levava. As pessoas entravam e saíam, deixando suas oferendas, curvando-se 3 vezes diante do altar, murmurando suas preces. Anne estava com sua família perto do altar principal. Por um momento, eu me vi sozinho perto de um altar menor, num canto mais escuro do templo. Ele era mais simples, mais pessoal. Havia apenas uma foto antiga, um pequeno prato com laranjas e uma pequena caixa. Foi a caixa que prendeu minha atenção. Era uma caixinha de laca preta, com delicadas incrustações de madrepérola que formavam a imagem de um pássaro. Estava gasta pelo tempo, com pequenas rachaduras na superfície, mas ainda assim era o objeto mais primorosamente belo que eu já vira.
A luz fraca das velas dançava sobre a madrepérola, fazendo-a brilhar com cores iridescentes. Meu cérebro de fotógrafo, de esteta, de colecionador de imagens entrou em curto-circuito. O respeito que eu sentira momentos antes foi ofuscado por uma onda de curiosidade artística. Que objeto incrível! A luz está perfeita. Ninguém está olhando. O pensamento foi rápido, insidioso. Eu precisava daquela imagem, não para vender, não para exibir, mas para mim, para guardar a memória da beleza daquela pequena caixa. Olhei ao redor. O zumbido das preces continuava. Ninguém prestava atenção em mim. Tirei a câmera da bolsa o mais silenciosamente que pude. Apontei para a caixa. O foco automático fez um ruído quase imperceptível. Clique. O som do obturador soou como um tiro no silêncio do meu cérebro. A foto ficou boa, mas a tela da câmera não fazia jus à realidade. O ângulo não era o ideal. Eu precisava chegar mais perto. E então cometi o erro. O erro que mudaria tudo. Num impulso que até hoje não consigo explicar, uma mistura de arrogância e ignorância, estendi a mão. Meu pensamento era puramente técnico. Se eu inclinar a caixa um pouco, a luz vai bater melhor na madrepérola. Meus dedos tocaram a superfície fria e lisa da laca. E para conseguir o ângulo perfeito, eu a levantei do altar. Ela era mais leve do que eu imaginava. Por uma fração de segundo, eu a segurei na palma da minha mão, admirando-a. O pássaro de madrepérola parecia olhar para mim. Naquele instante, eu não estava num templo sagrado no Vietnã. Eu estava num museu, apreciando uma obra de arte. E essa desconexão foi minha ruína. Um suspiro agudo atrás de mim cortou o ar. Virei-me lentamente. Parada a uns 2 metros de mim, estava Ba, a avó de Ann. Seus olhos, que antes eram apenas intensos, agora estavam arregalados de um horror que eu nunca vira antes. Sua boca estava entreaberta, como se ela quisesse gritar, mas nenhum som saísse. Seu corpo minúsculo tremia, e seu olhar não estava em mim, mas na caixa em minha mão. O tempo congelou. O som das preces, o cheiro de incenso, tudo desapareceu. Só existia o olhar dela e o peso daquela pequena caixa na minha mão. De repente, ela não era mais um objeto de arte. Era algo pesado, profano, proibido. Com as mãos trêmulas, eu a coloquei de volta no altar, com uma pressa desajeitada que quase a fez tombar. Mas era tarde demais. O dano estava feito. Ba levou as mãos ao peito e soltou um som. Não foi um grito de raiva, mas um lamento, um gemido de dor profunda, como se tivesse sido fisicamente ferida. Troioi, ela gemeu, uma expressão de desespero. O som, embora baixo, atravessou o templo como uma onda de choque. As cabeças se viraram, as preces pararam. Em segundos, Ang, seu pai, o Sr. Bing e outros homens do vilarejo estavam ao nosso lado. Eles viram a cena. Eu, pálido, parado diante do altar. Ba tremendo, apontando com um dedo trêmulo para mim e para a caixa, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. "What did you do?" Ang perguntou, a voz tensa, a amizade em seus olhos substituída por uma confusão assustada. "Nothing. I was just looking. It's beautiful. I took a photo." Eu gaguejei, mostrando a câmera como se ela pudesse me absolver. Ang traduziu-me as palavras para seu pai. O Sr. Bing olhou para a caixa, depois para mim. Sua expressão, antes séria, agora era uma máscara de fúria contida e profunda decepção. Ele disse algo em vietnamita, num tom baixo e grave. "You touched it?" Ang me perguntou, o rosto pálido. "Did you pick it up?" A verdade estava ali, no ar. Negar seria inútil. "Yes," sussurrei. "Just for a second, to take a better picture. I didn't mean any harm. I'm sorry. Sin loi, sin loi." A palavra sin loi, desculpe, soou vazia, patética. O rosto de Ang se fechou. A ponte entre nós desabou naquele instante. Ele se virou para sua avó, que agora soluçava baixinho, amparada por outras mulheres. Ele trocou mais algumas palavras com o pai.
O Sr. Bing não olhava mais para mim. Ele olhava para o altar, para a caixa profanada, com uma expressão de dor. A notícia se espalhou pelo templo e para fora dele como fogo em palha seca. As pessoas que estavam do lado de fora começaram a entrar. Em minutos, o pequeno espaço estava lotado e todos os olhos estavam em mim. A curiosidade calorosa dos dias anteriores havia se transformado em algo frio, duro, acusador. Eu estava cercado. O ar ficou rarefeito. O constrangimento era uma coisa física, uma capa quente e pesada que me sufocava. Eu podia sentir o suor escorrendo pela minha espinha. Queria que o chão se abrisse e me engolisse. Ninguém gritava comigo, ninguém me ameaçava. Era pior do que isso. Era o peso do julgamento coletivo, silencioso. Eu havia violado algo que não entendia. Eu, com minha câmera e minha curiosidade de turista, havia pisado num terreno sagrado, não com os pés, mas com as mãos, o que era infinitamente pior. O Sr. Bean finalmente se virou para mim. Ele falou diretamente com Anne, mas seus olhos estavam cravados nos meus. Anne traduziu, a voz desprovida de qualquer emoção. My grandmother, that box, ele começou com dificuldade. It was a gift from my grandfather, before he died in the war. Inside, there is a lock of his hair. Meu estômago revirou. She puts it on the altar for him on this day. It is her way to connect with his spirit. It is the most sacred thing she owns. Um calafrio percorreu meu corpo. Não era apenas uma caixa, era um relicário, um coração, e eu o havia pego, movido, tratado como um objeto qualquer para uma foto bonita. When you touched it, Anne continuou, a voz monótona, como se lesse uma sentença. You disturbed his spirit. You disrespected my grandmother's grief. You disrespected our ancestors. You brought bad luck to this house, to this village. Cada palavra era um golpe. Eu queria gritar que não era minha intenção, que eu respeitava a cultura deles, que era tudo um terrível mal-entendido. Mas que diferença faria? A intenção era irrelevante diante do ato. O choque cultural era um abismo e eu havia acabado de despencar nele. O Sr. Bean falou novamente, desta vez de forma mais definitiva, mais firme. Anne ouviu, assentiu e então se virou para mim. A amizade havia desaparecido completamente de seus olhos. Agora havia apenas o dever. You must leave, ele disse sem rodeios. A frase pairou no ar. Leave? Now? Now, Anne confirmou. You cannot stay here. You are not welcome anymore. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Ninguém parecia feliz com a decisão. Pareciam tristes, mas resolutos. Era uma necessidade, uma purificação. Eu era a impureza que precisava ser removida. Anne, please, eu supliquei, o desespero tomando conta de mim. Tell them I am sorry. I will do anything. I will apologize to your grandmother. It is too late, ele disse, balançando a cabeça. Her heart is broken. The trust is broken. You must go. Não havia espaço para negociação. A decisão era final. O Sr. Bean fez um gesto com a cabeça, e dois homens mais jovens se aproximaram. Eles não me tocaram, mas sua presença ao meu lado era uma ordem clara. Eles me escoltaram para fora do templo. A multidão abriu caminho, em silêncio. Cada passo era uma agonia. Senti centenas de olhos nas minhas costas, queimando minha pele. Do lado de fora, o mundo parecia surreal. O sol da tarde, as galinhas ciscando, a árvore banyan, tudo parecia normal, indiferente ao drama que acabara de se desenrolar. Os dois homens me acompanharam até a casa de Anne. A irmãzinha dele, Mai, estava na porta. Quando me viu, seu rosto se contorceu e ela correu para dentro, chorando. A mãe de Anne estava na cozinha. Ela não olhou para mim. Apenas continuou a cortar vegetais, as costas rígidas. A hospitalidade calorosa havia se transformado em um muro de gelo. Minha mochila estava no canto onde eu a deixara. Os homens esperaram na porta enquanto eu, com as mãos trêmulas, enfiava minhas poucas coisas dentro dela. Minha câmera parecia pesar 1 tonelada.
Eu aguardei no fundo da mochila com vergonha. A ferramenta que me conectara àquele lugar era a mesma que causara a minha expulsão. Anne apareceu na porta. Seu rosto era uma máscara de tristeza. "I will walk with you to the road", ele disse, em voz baixa. Caminhamos em silêncio. Os moradores do vilarejo saíram de suas casas para nos ver passar. Ninguém disse uma palavra. Apenas observaram. Era uma procissão fúnebre, e o morto era a minha presença ali. As crianças que antes riam e corriam ao meu redor, agora se escondiam atrás de suas mães, olhando para mim com medo e confusão. Quando chegamos aos limites do vilarejo, onde a estrada de terra encontrava os campos de arroz, Anne parou. "I am sorry", ele disse, e pela primeira vez vi a dor em seus olhos. "You were my friend." "I am the one who is sorry, Anne, more than you can ever imagine", respondi, a voz embargada. "I made a terrible mistake. I didn't understand." "Sometimes", ele disse, olhando para o horizonte verde, "understanding is not enough. Some things you should not touch." Ele se virou e foi embora, sem olhar para trás, deixando-me sozinho na estrada de terra vermelha. Eu fiquei ali parado por um longo tempo, a mochila pesando em meus ombros, o zumbido dos insetos preenchendo o vazio. Olhei para trás para a Vila da Nuvem. Ela parecia exatamente a mesma de quando eu chegara, pacífica, atemporal. Mas para mim, ela estava fechada para sempre. A caminhada de volta para a estrada principal foi a mais longa da minha vida. Cada passo ecoava com a vergonha e o arrependimento. Quando finalmente cheguei à encruzilhada poeirenta, tive que esperar quase 2 horas por um ônibus. Quando ele finalmente chegou, lotado e barulhento, subi e encontrei um lugar no fundo, sentindo um alívio miserável por me misturar à multidão anônima novamente. A viagem de volta para Hanoi foi um borrão. A paisagem vibrante que me encantara na ida agora parecia zombar de mim. O verde parecia acusador, os búfalos d'água me julgavam com seus olhos sonolentos. Eu não era um explorador, eu era um tolo. Um tolo arrogante que, em sua busca por uma experiência autêntica, havia destruído a autenticidade de um momento sagrado para outras pessoas. De volta ao caos de Hanoi, refugiei-me no meu quarto de hotel barato e fiquei ali por 2 dias, repassando cada momento na minha cabeça. O olhar de horror de Ba, a decepção no rosto de Anne, o silêncio pesado da multidão. O constrangimento era uma ferida aberta. Aquela experiência não me ensinou apenas sobre a cultura vietnamita. Ela me ensinou sobre os limites da minha própria perspectiva. Eu, com minha visão de mundo ocidental, onde tudo pode ser visto, fotografado, dissecado e transformado em uma história, colidi com um mundo onde algumas coisas são sagradas demais para serem tocadas, ou mesmo compreendidas por um estranho. De volta ao caos de Hanoi, refugiei-me no meu quarto de hotel barato e fiquei ali por 2 dias, repassando cada momento na minha cabeça. O olhar de horror de Ba, a decepção no rosto de Anne, o silêncio pesado da multidão. O constrangimento era uma ferida aberta. Aquela experiência não me ensinou apenas sobre a cultura vietnamita. Ela me ensinou sobre os limites da minha própria perspectiva. Eu, com minha visão de mundo ocidental, onde tudo pode ser visto, fotografado, dissecado e transformado em uma história, colidi com um mundo onde algumas coisas são sagradas demais para serem sagradas, ou mesmo compreendidas por um estranho. A lição foi brutal, mas necessária. Viajar não é colecionar carimbos no passaporte ou fotos exóticas. Não é sobre o que você pode pegar de um lugar, mas sobre o que você está disposto a dar. E, às vezes, o maior presente que você pode dar é o seu respeito, a sua distância, o reconhecimento humilde de que você é apenas um convidado e que há portas que nunca se abrirão para você. E tudo bem. Eu nunca mais vi Anne ou sua família. O vilarejo de Lang Mei permanece na minha memória não como um paraíso perdido, mas como uma cicatriz. Uma lembrança constante de que o choque cultural não é apenas sobre comidas estranhas ou costumes diferentes. É sobre a colisão de almas. E naquele dia, no interior do Vietnã, eu não apenas observei essa colisão. Eu fui a causa dela. E esse é um peso que, ao contrário da minha mochila, eu carregarei para sempre.